está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A nossa saudação cristã em nome do Senhor Jesus Cristo a cada ouvinte que está nos ouvindo mais uma vez, e temos a oportunidade de nos deparar com a Palavra de Deus, examinar as nossas vidas, como estamos diante da Palavra, e então procurar diante da Palavra esse espelho que reflete a nossa condição, ver se há algo em nós que precisamos de uma mudança, buscar de Deus como consertar, como colocar em linha com a palavra. E então é maravilhoso saber que temos mais uma oportunidade de falar a respeito das coisas de Deus e a oportunidade de ouvir também o conselho de Deus. Que Deus ricamente abençoe cada ouvinte. É uma honra, uma satisfação, um privilégio para nós poder estar falando a respeito dessas grandes verdades, realmente algo maravilhoso da parte de Deus, a palavra pura, genuinamente como ela é, sendo anunciada, transmitindo-a para mais alguém. Amado ouvinte, que você possa nessa oportunidade, uma vez mais, ser abençoado por Deus. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre aquele dia do Calvário e a nossa leitura, Mateus 28, no verso 5. Mas antes nós vamos ouvir um maravilhoso hino e logo após a leitura da palavra. Um grande escultor talhou uma cruz com Jesus ali crucificado. O povo ao passar não viu nada especial naquela obra do Calvário. Mas um homem foi ao pé daquela cruz e ajoelhado ali olhou Jesus, e as suas lágrimas não podia mais conter, porque essa é a forma de olhar. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali pra essa vida de pecado, não levantar-me até que possa eu dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O maior evento
da humanidade. Foi aquele grande dia no Calvário, pois quem desceu foi o mesmo Deus. Ao morrer, pagou o preço do pecado. Não tinha outro para vir em seu lugar. Fomos lançados da glória celestial. Porém, um caminho ele proveu, e por seu sangue agora posso regressar. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali pra essa vida de pecado. Não levantar-me até que possa eu dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali pra essa vida de pecado. Não levantar-me até que possa eu dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali pra essa vida de pecado. Não levantar-me até que possa eu dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não levantar-me até que possa eu dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mateus 28, a partir do verso 5, a palavra de Deus nos diz: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Amado ouvinte, queremos dar um título para a nossa meditação nessa oportunidade, a qual chamaríamos de Aquele Dia no Calvário. Esse é um dos dias mais importantes que Deus deixou na terra. É aquele dia no Calvário. E se isso é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom meditarmos, examinarmos, vermos simplesmente o que isso significa para nós. Pois, amado ouvinte, eu tenho certeza que nessa hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por tudo aquilo que Deus tem deixado para nós. E então descobrir tudo o que pudermos. E estamos aqui nesse momento para falar. Creio que você está nos ouvindo com o desejo de aprender de Deus também, para vermos o que é para nós, o que temos nesse dia da parte de Deus para nós, o que Deus tem feito por nós. E vermos também o que Ele
prometeu fazer por nós, o que Ele estaria fazendo nesse dia. Amado ouvinte, nós sabemos que muitas pessoas aprendem sobre a palavra de Deus algo que vem de uma tradição sendo passado lá do tataravô para o bisavô, para o avô, para o pai, e então chega aos nossos dias simplesmente uma tradição fria, formal. Se perguntarmos a respeito daquilo que a pessoa crê, que ela acredita, ela nem mesmo sabe responder, não sabe dizer nada, porque não tem bases. E nós sabemos que há um grande equívoco, uma grande confusão, uma grande distorção. Quando falamos daquele dia do Calvário, já nos lembra de sexta-feira, da crucificação, de sábado e de domingo, ressurreição. Mas com o passar dos anos, chegando aos nossos dias, nós vemos que nós vamos nos dar conta de que não passa simplesmente de datas comemorativas onde as pessoas vão às lojas, vão fazer compras, presentes, tem churrascada, tem festas, até mesmo algo que não conseguimos entender, eu particularmente não entendo, que as pessoas fazem suas festas, suas bebedeiras, fumando, prostituindo, um ano inteiro. Aí vão para o carnaval, continua a orgia, a prostituição, adultério, bebida, cigarro. E aí entramos na quaresma, aí começam a guardar alguma coisa como que se aquilo vai cobrir a multidão de pecados que aconteceu até ali. E aí quando chega numa sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, aí as pessoas não comem carne porque é pecado comer carne na Sexta-feira Santa. E eu não consigo entender uma pessoa que vive uma vida de bebedeira, de vícios, de prostituição, de adultério, de mentira, e aí não come carne na Sexta-feira Santa, porque aí Deus não se agrada. Vamos pensar, vamos raciocinar juntos. O que será que Deus estaria se agradando mais? Da tua obediência na palavra ou de você comer, mastigar, engolir um pedaço de carne na Sexta-feira Santa? Aí não come carne, come só peixe na Sexta-feira Santa, e aí no domingo já volta a fazer tudo aquilo que Deus abomina, que Deus aborrece, e aí tudo está valendo. Então veja que as pessoas vão se acostumando a uma tradição de no período, quando chega o período de Páscoa, até mesmo tem coelho botando ovo. Me diga aí, você, papai, mamãe, jovem, criança, você já viu um coelho botar ovo? É claro que não. Mas um ovo de chocolate tem uns grandão que ele dá 2 ou 3 vezes o tamanho do coelho. Então você veja que tudo vem uma distorção, tirando o foco das pessoas para realmente o que Deus fez por nós. É uma data muito importante, mesmo que esse programa esteja indo ao ar em uma data que não seja o período de Páscoa, mas estamos falando de uma data importante,
a mais importante, aquele dia do Calvário, é dali onde vem a nossa vitória. Agora, querido ouvinte, nós sabemos que o homem, ele foi encontrado culpado. A partir de quando? A partir de quando ele transgrediu, quando ele caiu lá no Jardim do Éden. E nós sabemos que o pecado ele não começou ali no Éden, o pecado começou lá no céu. Lúcifer, ele era um anjo de luz, mas ele quis competir com Deus. Ele não ficou no seu lugar como um anjo de luz. Ali ele quis erguer o seu trono, quis ser como Deus, quis ser adorado como Deus. E arrastou após ele a terça parte dos anjos. E então foram expulsos dali, e agora aqui na terra, Deus tendo criado um jardim do Éden, colocado seus filhos ali, então agora o diabo vem intervir nesse plano de Deus aqui também, levando o homem a transgredir. Quando ele coloca ali uma interpretação da palavra e Eva aceita, ela para ouvir e então aceitou aquilo que a serpente tinha para dizer a ela. E ela leva então a Adão, seu esposo, seu marido, e então agora nós conhecemos a história que então Deus desce e então são expulsos do Jardim do Éden. Então, a partir dali, daquele pecado, através de um, todos caíram. Ali o primeiro Adão caindo, transgredindo, todos foram destituídos da presença de Deus. Havia uma grande separação. Não havia caminho de volta. Mas Deus requereu um substituto, um cordeirinho inocente morrendo pelo culpado, até o dia em que Deus se fez carne, como espírito. Não tinha como o homem pregar ele na cruz, mas no grande plano de redenção, é algo tão lindo, tão maravilhoso, plano de redenção, ele gerou um óvulo fecundado ali no ventre de Maria, sem a participação humana. E então agora, quando ele nasce sem a participação humana, agora então ele tem um corpo chamado de filho, Jesus, essa manifestação de filho. Deus se manifesta como Pai, como Filho, em Jesus Cristo, e se manifesta como Espírito Santo. Então, querido ouvinte, nós vamos nos dar conta de que João 1, a Bíblia diz, no princípio era a palavra, verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, ali onde está Deus com todos, toda a plenitude da divindade habitou corporalmente em Jesus Cristo. Agora ele tinha um corpo para ser pregado no Calvário e pagar o preço. O homem foi encontrado culpado, mas ele não tinha como pagar o preço. E o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto de que não havia ninguém que poderia pagar. Agora, amado ouvinte, nenhum de nós poderia pagar o seu próprio resgate ou um resgatar o outro. A pena do pecado era a morte. E todos nós nascemos em pecado. Quando Adão caiu, então, já em iniquidade fomos formados, já viemos ao mundo falando mentira.
Portanto, não havia nenhum de nós que fosse digno de pagar esse preço, não daria conta. Agora, querido ouvinte, ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte. A morte era a pena. Poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isso. Agora nós vamos ver que a Bíblia nos diz que a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. Sim, há um lago de fogo esperando por ele. Seu tempo está contado. Agora nós temos uma via de escape hoje para mim e para você. Sim, há um Calvário que fala por você. Quando o pecado atingiu a terra lá no princípio como um lençol negro caindo dos céus, isso literalmente paralisou a terra, isso lançou cada criatura da terra, toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristeza. Toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isso. Cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isso tinha que vir de algum lugar, através de alguém, sem pecado, sem nenhum pecado. Um de nós não poderia redimir ao outro e nem a si mesmo. Isso tinha que vir por um parente redentor. Tinha que se fazer um de nós, mas não ser nascido da maneira que nós somos. Por isso a Virgem concebeu. Deus gerou um óvulo fecundado ali no ventre de Maria. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado de Deus, ele se tornou um peregrino. Eles prantearam, choraram, eles lutaram, eles peregrinaram através das montanhas e através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Pois ele sabia que se alguma vez voltasse à presença de Deus, ele poderia ter isso novamente, companheirismo com Deus, como tinha lá no princípio antes da queda. Mas ali não havia nenhum caminho de volta. Ele ficou perdido, uma estrela errante, vagando. Ele não sabia para que lado virar, então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar. Em um certo tempo lá atrás ele teve aquilo, mas a queda fez com que o homem perdesse algo do lado de dentro do homem, dizendo: você veio de um lugar que era perfeito. Mas de que maneira voltar a ter aquilo, aquela posição? Aqui é que entra a data mais importante para mim e para você, aquele dia do Calvário. Não há nenhuma pessoa que esteja nos ouvindo nesse momento, ninguém, nenhuma parte, em lugar nenhum, a não ser que procure por aquela perfeição, amado ouvinte. Você não dará conta por você mesmo, mas há um preço que foi pago. Agora não é pelo que você faz, o que eu faço. Você é um bom trabalhador, paga suas contas, ajuda ao necessitado na medida que você pode. Você pode dizer: eu não ando roubando, matando ninguém. Você faz o que uma boa pessoa deve fazer, mas isso ainda não é tudo. Há uma inquietação dentro do homem. Quando está tudo bem, você trocou de carro, conseguiu melhorar a tua casa, alguém da família entra em enfermidade. Quando o médico dá conta de reverter, tudo está bem, então vem mais contas. E a vida é uma labuta, uma batalha, uma correria.
E então o tempo vai passando, teu cabelo vai ficando branco e você desejando ser jovem. Se você pudesse parar o tempo e permanecer jovem, por quê? É por causa da onda do pecado, mas lá dentro em seu coração é porque há algo pulsando por algo que o homem teve em algum tempo, em alguma época. Sim, houve uma perfeição e há uma perfeição, está à disposição. Agora é a razão essa que muitas vezes o pecador continua peregrinando. Um homem jovem, uma moça jovem hoje, daqui a um tempo é alguém de meia idade, de repente o tempo se encarregou de ir mudando aquela beleza, levando para os dias finais aqui na terra. E uma inquietação, melhorar a casa, melhorar o carro e adquirir e mais isso, e o tempo passando. E o diabo tentará te levar dessa maneira até findar os dias aqui na terra, te levando a entretenimentos, a coisas que aparentemente saciam o desejo da alma, mas não é isso. Somente será preenchido esse vazio na alma, essa inquietação, essa busca por algo que nunca é saciado. Não há bens materiais, não há dinheiro no mundo que vai dar conta de saciar, de trazer aquela paz permanente. Somente será saciada quando Deus, o Criador, vier fazer morada. Então, amado ouvinte, olha o quão importante é para mim e para você. Aquele dia no Calvário abriu um caminho de volta agora, quando ali no templo o véu se rasgou de alto a baixo. E agora há uma via de escape. Há um caminho aberto, provido por Deus para mim e para você retornar a Ele. É através do sangue derramado no Calvário. Sangue. Sim, o preço era sangue. E o caminho de volta é através do sangue que retornamos a Ele. O preço que foi pago. Aceitando o sacrifício do Calvário. Aceitando aquele dia no Calvário. Aceitando o preço que foi pago pela nossa culpa, pelo nosso pecado. E então agora, aceitando Jesus Cristo em sua vida, descendo as águas, sendo batizado em nome dele para perdão de pecados, e agora levar uma vida de santificação, limpando a casa, dizendo não para todas as coisas erradas que você praticava até esse momento. Limpando essa casa, então Deus descerá e fará morada em você. E então sim, você estará selado, pronto para o dia da vinda de Jesus Cristo, pronto para ir no arrebatamento. Mas que Deus te ajude, amado ouvinte, a aceitar aquele dia do Calvário, o sacrifício do Calvário, o preço que foi pago, aceitando o autor da salvação, Jesus Cristo, em suas vidas. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.